Bom dia, amigos. No vídeo de hoje eu vou ensinar essas pessoas aí o que é o verdadeiro fascismo. Essas pessoas, eu digo, até os próprios ministros do STF, esses militantes de esquerda, esses militantes antifascistas aí, né? E essa imprensa ignorante, né? Não adianta falar, repetir que os conservadores, eles são fascistas, porque isso aí só demonstra uma ignorância histórica, né? Isso aí é ignorância histórica. Primeiro, vamos lá, o movimento fascista, o movimento nazista, primeiro, ele surgiu de dentro do movimento comunista, de dentro das fileiras comunistas. Qual era a diferença? Existia divergência entre o fascismo, o nazismo e o comunismo? Existia. Qual era a diferença? A única diferença era que o movimento fascista, o movimento nazista, eles eram um socialismo nacionalista, né? Diferente do comunismo, que era um movimento socialista internacionalista. Esta era a grande e uma das poucas diferenças. Mas eles nutriam de vários pontos em comuns. O Estado grande, o Estado interventor, né? Os direitos coletivos acima dos direitos individuais, o anticapitalismo liberal. O Hitler, ele dizia que os dois maiores inimigos dele eram o marxismo e o capitalismo liberal. Além de, claro, ele dizia que isso aí era comandado pelos judeus, né? Mas isso é outra história. Então, os dois principais inimigos do fascismo eram o marxismo e o capitalismo. Vejam que eram correntes. O fascismo, ele tinha divergência com o comunismo nesta questão, mas eles eram gêmeos siameses. Como eu falei, muitos dos membros do partido nazista, eles vieram das fileiras do comunismo, né? Eram dois socialismos, ou seja, com o Estado interventor e grande, acima das liberdades individuais, o direito coletivo, tudo no Estado, nada fora do Estado, nada contra o Estado, era o lema de Mussolini, né? Como é que uma pessoa desta pode dizer que o movimento conservador é um movimento fascista? Eu não estou aqui dizendo que não tenham lá pessoas extremistas dentro do movimento, dentro dos apoiadores do Bolsonaro, mas eles estão completamente equivocados. E outra coisa, o movimento fascista e nazista não era nem conservador. Parem de falar ignorância. O que o nazismo pregava? Um retorno a um paganismo germânico. Da mesma forma, a Itália, um retorno ao Império Romano, a todo aquele paganismo. O nazismo e o fascismo apenas toleravam a religião, e muitos padres religiosos foram perseguidos. Não é à toa que Pio XII, ele foi um ferrenho opositor ao nazismo, com várias encíclicas contra. Pio XII, ele dizia que o nazismo, o fascismo eram doutrinas totalitárias e o nazismo era uma doutrina racista que era anticristã, né? Mesmo a KGB tentando destruir a imagem dele com mentiras, com desinformação, né? A questão é que a igreja sempre foi contra. Então, qual é o conservadorismo do nazismo e do fascismo? Não tem conservadorismo nenhum. Eles não estavam conservando os valores ocidentais verdadeiros, o cristianismo, e muito menos a liberdade. Eles eram um retorno ao paganismo, à época pagã, né?
O nazismo, por exemplo, ele defendia a família da mesma forma que o Esparta defendia a família, ou seja, os filhos, os bebês, eles nasciam para servir ao Reich, ao exército alemão. Não eram para servir a família, né? Eles eram, como os espartanos, eram treinados, eram arrancados de suas famílias para serem exércitos militares, formarem exércitos militares. Este é a verdadeira finalidade do fascismo: criar exércitos, estimular o nascimento de crianças, estimular a família para que se tornem soldados futuros do Terceiro Reich. Onde é que está o conservadorismo aí? Vejam que o nazismo e o fascismo são ideias revolucionárias, não tem nada de conservadora, né? E muito menos liberal, né? Eram ideias antiliberais que não defendiam a liberdade econômica, onde a propriedade privada ficava sob os critérios do partido fascista e nazista, que inclusive nomeava diretores, né, confiscava lucros das empresas para servir ao exército. Era um capitalismo de aparência, que na verdade quem controlava o capitalismo era o partido nazista. O partido nazista, mas daí tem os comunistas dizem que eles aboliram o sindicato. Sim, aboliram os sindicatos, que eram aparelhos comunistas, para criar outro tipo de controle estatal, que eram os dirigentes. O filme A Lista de Schindler mostra muito bem que eram pessoas vinculadas ao partido nazista, né, que dirigiam as empresas. Então, aonde que está a propriedade privada aí? Na verdade, Hitler, conforme o Olavo de Carvalho fala, Hitler foi mais esperto e hoje em dia o que se aplica é o capitalismo fascista. É um capitalismo de aparências, onde o Estado intervém, controla, né, e taxa com impostos altíssimos para servir a máquina estatal. Então, o que nós temos hoje é um capitalismo fascista. Hitler, ele foi mais esperto que o Stalin, porque ele sabia que aquilo não iria funcionar, a total estatização dos meios de produção não ia funcionar, a abolição da propriedade privada, nem na União Soviética isso de uma forma plena funcionou. Então Hitler viu que era mais fácil deixar os capitalistas, os empresários, trabalhando para ele. E essa tática depois foi adotada pelos comunistas. Mas não havia nada de capitalismo, nada de respeito à propriedade privada e nada de conservadorismo. Nada de valores conservadores. Então, essas pessoas que ficam chamando os movimentos bolsonaristas, os de fascistas e nazistas, são verdadeiros ignorantes. Eu quero que alguém aqui conteste o que eu estou falando. Porque falar, até papagaio fala. Agora eu quero ver argumentos. E eu estou provando aqui que o nazismo e o fascismo não eram conservadores e não eram liberais. E não adianta ficar falando, porque a maioria das pessoas não sabe, repetem assim como... É um xingamento, na verdade, é um xingamento, eles nem sabem o que eles estão falando. O simples fato de ser inimigo, o fascismo, o nazismo ser inimigo do comunismo, isso não torna... Aliás, é muito comum dentro de doutrinas socialistas que tenham grupos rivais, que até se matem. Stalin matou Trotsky a picaretadas, e nem por isso eles não deixavam de serem comunistas e socialistas, meu Deus. Os socialistas são os que mais matam socialistas. Aliás, isso é questão de estudo. A história do comunismo da União Soviética é uma história de assassinato. É uma história de... como diz no livro lá, Desinformação, a Glasnost, na verdade, era assassinato político que eles faziam. Eles matavam o antigo líder e colocavam todas as culpas, as mazelas agora, para livrar
o novo socialismo. E é assim que o comunismo, o socialismo, ele sobrevive. É assim que ele se perpetua. Ele se limpa no antigo líder, né, sob a aura agora de um novo, que aquele deturpou Marx, aquele deturpou o socialismo, aquele manchou, agora vai ser o verdadeiro. É sempre assim. Sempre assim. E pior, que o verdadeiro ele se torna até muito pior e mais assassino que o anterior. Porque socialismo e liberdade é um oxímoro, são coisas antagônicas, não existe liberdade no socialismo e ponto final. Socialismo é concentração de poder nas mãos de grupos ditatoriais, de um partido político único, né? Não se dá poder para essas pessoas. E isto é tudo que o Bolsonaro luta contra. O Bolsonaro luta a favor da liberdade, do capitalismo liberal, do verdadeiro conservadorismo, que é o cristão. Bolsonaro não tem nada de fascista e nazista. Quem fala isso é um verdadeiro ignorante. Podem ter elementos do bolsonarismo que tenham algumas atitudes autoritárias e fascistas, mas o movimento, o cerne do movimento, o bolsonarismo, ele não tem nada de fascista e nazista. É que os comunistas, eles precisam criar inimigos, precisam criar espantalhos. Na verdade, eles têm a mídia, eles criam todos esses espantalhos aí, tá? Para que as pessoas fiquem com raiva e não vejam a verdade. Eles distorcem. É a verdadeira máquina de desinformação comunista sendo colocada mais uma vez a serviço da desinformação, da mentira. O Brasil, como eu falei, aquele livro 1964, O Elo Perdido, o Brasil nos Arquivos Secretos do Partido, mostra que desde 1954 os comunistas aplicam táticas de desinformação na mídia, em tudo. A nossa mídia, ela está completamente contaminada com essa cultura de desinformação, de mentiras comunistas. Leiam esse livro, leiam o livro Desinformação do Ian Pacepa, vocês vão saber o que eu estou falando. Não, a desinformação é uma ciência na União Soviética, desenvolvida pela KGB. É uma ciência, tá? E a nossa mídia, ela aprendeu com serviços de informação comunista, serviços, os agentes secretos comunistas, está impregnada disto. Distorcer, mentir, é por isso que eles mentem. Eles mentem o tempo todo, porque isto faz parte do comunismo. Como dizia o cubano e exilado Carlos Mora, escritor, o comunismo vive de mentir, caluniar e executar. É isso que eles fazem incessantemente. Obrigado.